Alguns nascem para jogar futebol, outros nascem para mudar a história dele. Esse garoto saiu do interior de São Paulo e antes dos 18 anos já virou um dos brasileiros mais caros da história. Com apenas 16 anos estreou como profissional. Aos 17 quebrou recordes e hoje está pronto para conquistar a Europa. E o nome dele é Estevão William Almeida de Oliveira Gonçalves, nascido em 24 de abril de 2007 na cidade de Franca, em São Paulo. Desde pequeno a bola nunca foi brincadeira, sempre foi futuro. Mas nada desse sucesso aconteceu sozinho. O pai de Estevão, Ivo Gonçalves, e a mãe Etienne apostaram tudo no sonho do filho, mudaram rotina, cidade e vida. Enquanto outros vivem uma adolescência normal, Estevão já vivia na pressão. Antes do Palmeiras, Estevão estava nas categorias de base do Cruzeiro. Foi ali que ele começou a dar seus primeiros dribles e também foi ali que clubes maiores já começaram a olhar para ele. O garoto era diferente, driblava fácil, era muito veloz e muito ágil. Todos os olheiros cresciam o olho quando viam Estevão jogar. Estevão começou nas categorias de base no Cruzeiro a partir de 2017, sendo considerado uma grande promessa, conhecido como Messinho, mas se transferiu para o Palmeiras em 2021, após desentendimentos e polêmicas envolvendo irregularidades administrativas no clube mineiro. Então chegamos a 2021, onde Estevão se juntou às categorias de base do Palmeiras, uma das melhores escolas de jovens talentos do Brasil. Ele não só participou, ele dominou, venceu títulos nas categorias Sub-15 e Sub-17 e foi protagonista na Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda com 15 anos. Em outubro de 2023 ele marcou um hat-trick na final do Campeonato Brasileiro Sub-17, ajudando o Palmeiras a vencer por 3-0 e consolidando sua fama de decisivo. Estevão foi se destacando cada vez mais e mais na base, e isso encantava os olhos do atual treinador da equipe, que até hoje, Abel Ferreira. Abel Ferreira via no Estevão um talento que precisava ir urgentemente brilhar no profissional. Foi no dia 7 de dezembro de 2023 onde Estevão fez sua primeira estreia no time profissional do Palmeiras. Ele tinha apenas 16 anos e 8 meses, um dos mais jovens da história do clube a jogar uma partida oficial. A estreia dele foi na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 contra o Cruzeiro, equipe que o garoto já tinha jogado no passado, lá no estádio do Mineirão. A equipe alviverde se sagrou campeã do torneio, sendo este o primeiro título de Estevão em sua carreira profissional. Ele foi substituído aos 78 minutos, mas entrou para o livro dos recordes. Mas foi 2024 o ano de ascensão do garoto, onde o Brasil todo começou a falar de Estevão. Ele terminou o brasileiro com números absolutamente impressionantes, mais de 13 gols e 9 assistências na temporada, liderando participações em gols para um jogador com 17 anos. Superou recordes de participação em gols que eram simplesmente de Neymar Júnior. Teve jogos em que decidiu sozinho. Estevão sempre brilhou na seleção brasileira sub-17. Brilhava, era rabisqueiro. Simplesmente o futebol arte personificado em um jogador. E o sucesso dele no Palmeiras, no profissional, despertou o interesse da seleção para convocá-lo profissionalmente. Aos 17 anos, Estevão foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. A joia do Palmeiras chegou ao time que na época era comandado por Dorival Júnior para as eliminatórias. Estevão sempre dizia, era inspirado em seu maior ídolo, Neymar Júnior. E esse sucesso no Brasil uma hora ia acabar, porque veio a Europa. O Chelsea fechou com Estevão, uma das maiores negociações já feitas envolvendo um jogador brasileiro tão jovem. O valor oficial, 61,5 milhões de euros com bônus, cerca de 350 milhões de reais.
uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Ele só se juntou ao clube inglês em 2025, depois de completar 18 anos e disputar o Mundial de Clubes pelo Palmeiras como despedida. O garoto chorou muito e agradeceu ao clube e à torcida, e prometeu um dia voltar. E muita gente pensou que esse garoto ia mofar no banco do Chelsea, não ia vingar na Europa, ia ter que ser emprestado para um clube menor. Mas não. No Chelsea, o Estevão não sumiu na multidão, ele virou protagonista. Em outubro de 2025 ele saiu do banco e marcou o gol da vitória contra o Liverpool nos acréscimos, dando ao Chelsea 3 pontos importantes na Premier League e mostrando que ele já pode decidir jogos grandes na Inglaterra. Na Champions, ele brilhou ainda mais. Estevão fez um golaço contra o Barcelona, driblando 2 marcadores e batendo firme no ângulo, ajudando o Chelsea a vencer em Stamford Bridge, um dos seus momentos mais memoráveis na Europa até agora. E não para por aí. Com poucos jogos pelo clube, ele já anotou gols importantes na Liga dos Campeões e foi eleito um dos mais jovens brasileiros a marcar na história do Chelsea na competição. E quando a gente olha para trás, para tudo isso, dá para entender. O Estevão nunca foi só promessa. Do Cruzeiro ao Palmeiras, da base ao profissional, ele cresceu jogando sem medo, decidindo quando mais precisava. E quando saiu do Brasil para vestir a camisa dos Blues, ele mostrou que talento de verdade não sente o peso. Ele transforma a pressão em resposta. Gol em jogo grande, atuação em Champions, personalidade de gente grande. Estevão não é o futuro distante, ele é o agora. E se essa história já impressiona hoje, imagina onde ela pode chegar amanhã. E essa foi a história do Estevão. Rapaziada, curti pra caramba de ter gravado esse vídeo. Vídeo, que eu gosto muito, é o estilo de vídeo que eu curto, história, mostrar as imagens, sabe? Colocar uma trilha sonora da hora. Eu espero que eu tenha transmitido isso pra vocês, que vocês tenham conseguido entender a história, tenham se emocionado talvez. É isso, rapaziada. Obrigado por assistir até aqui, quem chegou até aqui. Se possível, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal, compartilha o vídeo se for possível e deixa aqui nos comentários ideias de histórias que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Pode ser de clubes históricos, de seleções, de jogadores. Deixa nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo e vou estar trazendo aqui pro canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Dá aquela fortalecida, que esses vídeos dão um pouquinho de trabalho, mas a gente tá aqui sempre pra agradar vocês. Fechou? Um beijão, fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada. Valeu!